Bom, vamos lá, gente. Nós vamos falar agora sobre um item muito importante, que são as relações de comparação. Tá legal? São as relações de comparação. O que significa relações de comparação? Significa quando você vai comparar um conjunto com outro, certo? Existem algumas formas da gente fazer essas comparações. Então, por exemplo, a primeira e mais simples dela é a igualdade, certo? Como é que eu defino se um conjunto é igual a outro conjunto, né? Se eu tenho um conjunto A e este conjunto A é igual ao conjunto B, o que isso significa do ponto de vista matemático? Significa que todos os elementos de A também são elementos de B. Tá legal? Então, basicamente, dizer que A e B são iguais é dizer que todos os elementos de A são elementos de B, mas não basta isso. Eu também tenho que dizer que todos os elementos de B são elementos de A. Ok? São elementos de A. Então, se um elemento está em A, ele também está em B. Se ele está em B, então ele também está em A. Quando isso acontece, eu tenho uma relação de igualdade. Parece meio óbvio, né? Mas é importante a gente dar um exemplo aqui que pode ser um pouquinho estranho. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um conjuntão x, certo? E esse conjunto é definido pelos números 1, 2, 3 e 4, ok? E eu tenho um conjunto y, que é definido pelos números 3, 2, 2, 1 e 4, certo? Aí você pergunta, x e y são conjuntos iguais? Vamos verificar? Todos os elementos de x também são elementos de y? Sim. O 1 é elemento de x e é elemento de y. O 2 é elemento de x e é elemento de y. O 3 é elemento de x e é elemento de y. E o 4 é elemento de x e é elemento de y. Se você fizer de trás para frente, você vai ver que também dá certo. 4 é elemento de y e de x, 1 é elemento de y e de x, o 2, esse outro 2 e o 3, certo? Mas aí você olha e fala, peraí, mas está me incomodando aqui o fato de que tem dois números 2. Tudo bem. Para os conjuntos, se esse 2 não estiver sendo representado de um modo diferente desse 2, eles são a mesma coisa, eles são o número 2. Essa lista, o fato de essa lista estar em uma ordem diferente e repetindo alguns elementos não faz a menor diferença. Para a teoria de conjuntos, isso não faz diferença. Se todos os elementos daqui estão aqui e todos os elementos daqui estão aqui, esses conjuntos são iguais. Tá certo? Então, a primeira relação de comparação é a relação de igualdade. Muito bem.